Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos 12, nós vamos ler versículos 1 a 3. Romanos 12, 1 a 3. Vou ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com inteligência, com raciocínio. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, preste atenção, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Vamos orar. Ó Deus, Deus do perdão, da reconciliação, Deus de toda graça, nós te adoramos, Senhor. Estamos diante da tua presença, libertos do império das trevas, te adoramos, Senhor. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Eu quero orar pelos irmãos lá da internet, que nos assistirão e ouvirão. Abra o entendimento deles também, e de todos os demais que se achegarão a nós e ouvirão a nossa voz. Assim oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. A tônica está no versículo de número 2. Ele diz assim: não vos conformeis com este século. E agora ele fala, outra tradução está com este mundo. Agora ele fala, mas transformai-vos. Olha a palavra-chave, transformai-vos. Como é que eu vou ser transformado? Ele diz assim, pela renovação da vossa mente. Então, a transformação, ela vem como? Quando na minha mente eu sou renovado, quando na minha mente é tirado o conhecimento errado e é posto o conhecimento certo. Então, olha a importância do conhecimento. Então, a mente do homem, ele vai ser transformado quando a mente dele for renovada. Voltando ao passado, quantas vezes eu lembro que eu ia em cultos onde dizia assim, olha, hoje você vai entrar aqui e você vai sair daqui transformado, a sua vida nunca mais será a mesma. Só que essas coisas não aconteciam. Olha, vem aqui na frente que eu vou orar por você, vou impor as mãos sobre você e a sua vida vai ser transformada. Não foi transformada fazendo isso. Outras vezes, olha, a unção com óleo ungido, eu vou ungir você, a sua vida vai ser transformada. Mas isso não transforma nada, porque isso não está na Bíblia. O que é que transforma uma pessoa? A pessoa é transformada quando a mente dela, lá dentro, ela é renovada, ela passa a ter conhecimento novo. Por isso que o homem é liberto pelo conhecimento. Ele não é liberto por quanto as pessoas gritam, ele não é liberto por quanto impõe as mãos na cabeça dele. Isso aí é aparentemente liberto, mas o homem não é liberto por isso. Ele é liberto quando a mente dele é liberta. Chega um conhecimento novo e o homem é liberto pelo conhecimento. Então o que é transformar? É mudar de forma. É transmutar, é se transformar numa outra coisa. Então, quando a minha mente muda de forma, quando os pensamentos, a informação que eu tenho aqui muda de forma, muda para outra coisa. Através de quê?
através do conhecimento do Evangelho. Não esqueça isso. O único poder que tem de mudar uma mente, transformar uma mente, é o conhecimento desse Evangelho da graça de Deus. Não é a velha aliança. A velha aliança escraviza. O que Paulo disse do Evangelho? Romanos 1, 16, 17. Ele disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego e também dos gentios, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé. Olha a mente, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então o Evangelho, Paulo fala que é o poder de Deus. Poder de Deus, ele não tem nada do Velho Testamento na cabeça dele para dizer que é o poder de Deus. Não tem nada da lei, nada de Moisés, nada da aliança. Quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, a ele foi revelado esse Evangelho da graça de Deus. Ele descobriu o que é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho. Então, quando a minha mente é renovada pelo conhecimento do Evangelho, por conhecer a verdade, por entender o que Cristo fez na cruz, o que é o Evangelho de verdade, então eu terei uma vida transformada. Eu terei uma vida transformada. Então eu estou cansado de ver crente indo em corrente disso, corrente daquilo, vigília disso, vigília daquilo, campanha disso, campanha daquilo, para ser transformado. E não é transformado em nada, não muda. Por quê? Porque o único poder que vai mudar e transformar a vida de uma pessoa é o poder do Evangelho, é a renovação da mente dela com o conhecimento do Evangelho. Está bem claro isso? Agora, por que Paulo centraliza tantas coisas na mente? Por quê? Porque quando o homem pecou lá no princípio, entre muitas coisas ruins que aconteceu no homem, a mente do homem, olha, Adão, antes do pecado, ele tinha uma mente inteligentíssima. Você já viu o quanto que tem de animais no nosso planeta, sim ou não? Pois ele deu o nome de todos os animais que existiam. Olha as centenas de animais e milhares de animais que tem. Ele deu nome a todos eles detalhadamente, sem repetir nada. Não teve dificuldade disso. Mas depois do pecado, a mente do homem foi destruída. A palavra diz que ela ficou entenebrecida. Trevas entrou na mente do homem. A mente do homem foi sabotada, apagada, destruída. Então a capacidade da mente do homem se tornou uma coisinha de 3, 4, 5%. Você pode ver que tem lá uns 95% na mente do homem que não se abriu, é fechado. O homem não usa para nada, ele usa um pequeno percentual. Por quê? Porque na queda do homem, a mente do homem foi destruída, foi pervertida, foi estragada. Então toda a raça humana tem essa mentalidade estragada. Só o Evangelho é que pode destampar isso, trazer um conhecimento, trazer uma verdadeira mudança de vida. Então, vamos a alguns versículos trabalhar nesse sentido. Abra lá Romanos capítulo 1 e vamos ler versículos 21 e 22. Romanos capítulo 1, versículos 21 e 22. Paulo, vamos ler desde os 18. Paulo está mostrando o estado de pecado que o homem se tornou nesse capítulo 1 e 2. Mas vamos só aos versículos principais, que é o versículo. Vamos ler desde o 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade de Deus, a verdade pela injustiça. O que Paulo está dizendo? Que a coisa está trocada aqui na terra. Aqui na terra o engano é verdadeiro para o homem e a verdade é enganosa. Na mente do homem a coisa está pervertida, né? Ele trocou a verdade de Deus pela injustiça. Você pode ver que o mundo é governado pela injustiça, porque a coisa na mente do homem, a injustiça é o que se tem que fazer e a justiça é o que tem que se deixar de lado. A coisa está invertida. Aí ele continua dizendo: porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder,
como também a sua própria divindade claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Aí ele começa a dizer, olha, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Agora ele começa a tratar da mente do homem, olha aqui. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Então, na ótica de Deus, esse estado mental do ser humano é loucura, ele é louco. A capacidade do homem pensar, a inteligência do homem, se tratando das coisas de Deus, o homem é louco, é uma coisa totalmente depravada, caída, que não atinge a sabedoria de Deus. Então vou ler de novo, versículo 21 e 22. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Olha o coração. Obscurecendo-se-lhes o coração, insensatos. Então o que aconteceu? A escuridão entrou dentro do homem, na mente do homem. Obscureceu o coração dele, olha lá. Inculcando-se por sábios, o homem se acha inteligente, mas na ótica de Deus, a sabedoria do homem, a inteligência do homem, ele se tornou louco, totalmente louco. Agora vamos lá, nesse mesmo capítulo, vamos lá para o versículo 28. Olha o que ele diz. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, presta atenção, a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Então, como é que é o estado mental do homem? Uma disposição mental reprovável, que se reprova. Agora, por esse estado mental dele, olha as coisas que ele vai praticar que estão na carne dele. Olha lá. Vou ler de novo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Agora olha lá, presta atenção. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais. Olha lá, porque os filhos são desobedientes aos pais. É esse estado mental. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então o que Deus diz aqui? Eles estão entregues a um estado mental reprovável. Isso quer dizer que uma pessoa ela é privada de ter pensamentos bons? Não. Mas essa sabedoria do homem, esse estado mental é reprovável e produz todo esse tipo de comportamento. Quando você olha uma criança que desobedece aos pais, na mente dela ela tem esse estado mental. É a cabeça dela, né? Caluniadores, homicidas, daí que surge todo esse comportamento do ser humano maligno, destruído, caído, depravado, estragado. É o estado mental. Também claro isso? Sim ou não? Né? Vamos lá agora, vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você está em Romano, vem primeiro aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 4. Então preste bastante atenção nisso que você está lendo. Nós estamos em qual versículo? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora nós estamos explicando o dano que a mente sofreu, a destruição que a mente sofreu por causa do pecado, as trevas que a mente ela vive, não é? Estamos explicando. Olha lá, versículo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, então ele está dizendo, olha,
quando Paulo fala nosso evangelho, o que ele está falando? Ele está falando do evangelho da graça de Deus, daquilo que foi revelado a ele. Ele não está falando nada da velha aliança. Ele não está falando nada de Mateus, Marcos, Lucas e João antes da cruz. Ele não tem isso em mente quando ele fala do evangelho. E ele fala que é o nosso evangelho, esse evangelho da graça de Deus. Mas ainda que o nosso evangelho esteja encoberto, agora ele vai mostrar para quem é que está encoberto. Olha lá. É para os que se perdem que está encoberto. Mas alguém diria assim: bom, pastor, então todo mundo que está dentro de uma igreja está salvo. Posso te responder? Não está. Porque você vê a maior parte das igrejas, elas não pregam o evangelho da graça de Deus. Elas só pregam lei, judaísmo, jugo. Elas não conhecem esse evangelho da graça de Deus. Está explícito aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento. Mas parece que elas não conhecem isso. Elas estão fazendo obras, estão debaixo de jugo, estão pagando preço, estão fazendo um monte de coisa que a religião impõe. Elas não têm nem certeza se são salvas. Quando eu não entendi o evangelho, eu achava que todo aquele que tivesse com uma biblinha na mão e tivesse dentro da igreja já era salvo. Mas depois, quando eu compreendi o evangelho da graça de Deus, eu descobri que uma grande parte daquilo que se diz que é evangélico não conhece o evangelho da graça de Deus. Ele está nas trevas da velha aliança ainda, praticando aquelas coisas, tentando ser salvo pelo esforço, tentando ser liberto por pagar preço, por se esforçar, tentando ser salvo por obras, ser liberto por obras, e não acredita naquilo que já foi realizado na cruz. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Agora presta atenção. Nos quais o Deus desse século, o que o Deus desse século fez na mente dos incrédulos? Olha lá. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Houve uma ação na mente, cegou o entendimento, olha lá, dos incrédulos. Com qual finalidade? Cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça, para que não brilhe diante deles o quê? A luz do evangelho. Olha como Paulo chama o evangelho aqui. Para que não resplandeça diante deles, não brilhe a luz do evangelho da glória de Cristo. Então Paulo apresenta esse evangelho da graça como o evangelho da glória de Cristo. É o evangelho da glória de Cristo. Então, o Deus desse século cegou o entendimento, cegou a mente, para que não brilhe diante das pessoas a luz do evangelho do quê? Da glória de Cristo. Então a preocupação é que o evangelho não brilhe na mente das pessoas, elas não conheçam. Não há preocupação o quanto de lei as pessoas praticam. Não há preocupação quanto de vigília elas fazem, quanto preço elas pagam. Não existe preocupação com isso. A preocupação do Deus desse século é que não entende o evangelho da glória de Cristo. Olha lá, e Cristo é o quê? A imagem de Deus. Então tem tanta mentira no meio da igreja evangélica. Presta atenção, tem tanta doutrina falsa, tanta mentira, tanta perversão, tanto ensinamento distorcido, que engana as pessoas, que põe um véu na mente das pessoas e elas não conseguem enxergar o que é o verdadeiro evangelho. Tem tantas obras que elas praticam que negam tudo que Cristo fez na cruz, mas elas não conseguem ver, porque essas obras cegaram o entendimento dela. Com qual finalidade? Para que não resplandeça diante deles a luz do evangelho da glória de Cristo, esse Cristo que é o quê? A imagem de Deus. Então eu não posso ter uma visão de Deus se não tiver uma visão de Jesus Cristo. Não esqueça isso. Não dá para passar por cima de Cristo e se chegar a Deus. Então quando eu compreendo Jesus Cristo verdadeiro, toda a fase do seu ministério, como judeu, cumprindo a lei, o Cristo morto na cruz e o ressuscitado. Tudo isso aí é um conjunto que produziu o evangelho. Tudo teve o seu valor, nada é desprezível. Vocês estão entendendo ou não?
Aí eu vou ter uma visão de quem é Deus realmente. E tendo essa visão de Cristo realmente, eu vou ter uma visão de Deus. Eu não posso ter uma visão de Deus sem ter uma visão de Cristo. Cristo é a expressão de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é o Deus pleno, completo. Deus é Deus, não é um Deus menor. Ele é Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então quando o evangelho brilha, eu vou ter uma visão clara de quem é Cristo, do que é o evangelho da glória de Deus. Mas o que aconteceu? Cegou o entendimento. Como é que o entendimento é cegado? Quando é posto na mente das pessoas mentiras, coisas enganosas. Aquilo fica tão envolvido ali que quando a verdade chega, a própria oposição está na mente dela. Na mente dela. Olha a dificuldade que você teve para chegar até hoje e entender o evangelho da graça de Deus. Quanta coisa que era mentira que você acreditou que parecia verdade. Até que aquilo foi mudado, tua mente foi renovada e você começou a enxergar o que era o evangelho da glória de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Capítulo 11, nessa mesma carta onde você está. Desculpe, é capítulo 10. Capítulo 10, querido. Capítulo 10, versículos 13 em diante. Vou ler. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Olha lá, agora ele vai apresentar 3 coisas aqui. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora ele mostra a mente, onde essas coisas estão. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então Paulo fala, as armas da nossa milícia não são coisas da carne. Elas são poderosas em Deus para quê? Para destruir fortalezas. O que são essas fortalezas? São pensamentos que há anos governam a nossa mente. São doutrinas que foram postas na nossa mente há anos. E aquilo está tão encalacrado, tão enfiado na tua mente, que aquilo se torna uma coisa tão arraigada ali que passa a ser a sua própria vida. Olha bem, a sua vida é aquilo que está na tua cabeça. Você quer conhecer uma pessoa, começa a ver o que está na cabeça dela, a forma dela pensar, e você vai saber que tipo de vida ela tem. É só conhecer um pouco o que está ali dentro. Então, o que são essas fortalezas no campo religioso? Eu aprendi doutrinas de um jeito durante anos, 15, 20 anos, eu fiquei enfiado num lugar. E foi posto a lei, o jugo na minha mente, o medo do diabo, a salvação pelas obras. Aí quando chega a palavra da verdade, a graça de Deus, essas fortalezas são pensamentos antigos, né? Você entende ou não? Aqueles pensamentos antigos da religião evangélica que a gente tinha, doutrinas do passado. Quando chega a palavra da graça de Deus, nós nos opomos a certas coisas. Porque a nossa mente ficou anos aprisionada por certos pensamentos. E quando a verdade chega, a fortaleza se manifesta. Aquele pensamento errado é contra a verdade, né? Por exemplo, hoje em dia você crê em Colossenses 1,13. Crê ou não crê? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Hoje em dia você crê nisso? Mas lembra quando você não cria nisso e nem entendia isso? Que você acreditava no poder do diabo, da maldição hereditária, aquelas coisas todas. Que quando você ouviu pela primeira vez, me libertou do império das trevas, lá dentro de você tinha uma fortaleza enganosa, que não queria acreditar nisso, que combatia a verdade, você tinha dificuldade.
Você achava que para ser liberto tinha que pôr a mão, passar óleo e alguém gritando do púlpito. Quantas vezes você passou por isso? Estava enfiado aí, olha a fortaleza. Mas um dia veio, libertou do império das trevas. O que aconteceu? Né? Não, uma coisa duvidosa, estranha. Aí você descobriu, olha a fortaleza que foi posto ali na minha mente. Eu tinha pensamento tão arraigado ali dentro. Quando a verdade veio, aquilo se tornou uma coisa tão forte contra a verdade. A pessoa achava que tinha que fazer obras para ser salva. Estava num lugar que pagava preço, tinha que fazer isso, fazer aquilo, fazer obras. Se não fizesse aquilo, perdia a salvação. Mas de repente vem a verdade. Você é salvo não por obras, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus, é de graça. Na hora a fortaleza se manifesta. Mas espera aí, então quer dizer que o jejum, a campanha, a oração, o pagar preço, as obras da igreja, eu pensei que tinha que se praticar tudo isso para ser salvo. Agora diz que não. Uma boa parte rejeita a verdade. A fortaleza estava lá e rejeita a verdade. A fortaleza, aquele pensamento, aquela doutrina errada, se torna tão forte na cabeça dela que ela rejeita a verdade. Você está entendendo o que é uma fortaleza? Quantos de nós trouxemos muitas fortalezas? Eu tinha um monte delas na cabeça e não entendi o evangelho. Então o que é a fortaleza? Em termos religiosos, eu fiquei anos num lugar que impregnaram a minha mente de certos medos, de certas doutrinas, de certos costumes. Olha, chega para uma irmã, deixa eu falar isso, vai ajudar as irmãs, que ficou 20 anos numa igreja que diziam para ela, olha, cortou o cabelo, vai para o inferno, pintou a unha, é pecado. Se pôs uma calça comprida, perdeu a salvação. Fala para ela que isso é doutrina de igreja, que não tem nada a ver com o evangelho. Ela ficou anos. Ela acostumou anos a ficar com aquele rosto pálido, sem passar uma coisinha, porque era pecado. Ela ficou anos fazendo aquele coque, aquela trança, aquela coisa, porque o cabelo dela cresceu, estava lá embaixo, ela tinha, sabe? Ela ficou anos sem pôr uma calça comprida, olha a fortaleza enfiada na cabeça dela. Agora vem a palavra da liberdade, olha, você não é salva por isso, você pode fazer isso. É um choque, porque há anos que aquela cunha entrou na cabeça dela. E quando a verdade vem para libertar, a fortaleza estava enfiada lá. E ela tem uma enorme dificuldade de aceitar. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Tem uma enorme dificuldade de crer na verdade. Mas eu passei 30 anos com essa roupa. Imagina, ela está até com medo de ouvir uma palavra. É mais fácil ela falar assim, é o diabo. Ela vai para a irmãzinha, olha, eu descobri que tudo isso que a gente faz é doutrina de igreja. Estou amarrado, vamos falar com o pastor. Aí chega lá, pastor, eu posso cortar o cabelo? Não, você vai para o inferno. Vocês estão entendendo ou não? Então está cheio de crente, posso falar uma palavra assim, idiotizado dentro da igreja. Posso falar assim? Com uma paranoia, cheio de escravidão dentro da cabeça dele. São as fortalezas. São fortalezas de anos, e não só da igreja. Às vezes você tem hábitos e costumes dentro de casa. Pôr a coisinha assim, pôr a coisinha assim, pôr esse gatinho assim, tirou assim, eu estou nervoso. Sabe essas manias loucas de dona de casa e de dono de casa? Que são tremendas fortalezas também, que atrapalham a vida de marido e mulher pelas manias que cada um tem. Pegou a pasta de dente e apertou assim, mas tem que apertar rolando. Um é doido, o outro é doido. Pôs o pregador no paninho assim, aí pôs o pregador ao contrário, mas tem que pôr o pregador assim. Também é um montão de fortaleza. Precisa ser liberto. Não, eu só como nesse prato, eu não gosto de comer naquele prato, esse prato é meu. As fortalezas na igreja, eu só sento naquele banco. Se eu chegar lá, tiver alguém lá, vou bufar. Tô até cuspindo agora. As fortalezas. Vocês estão entendendo ou não? Você entendeu o que é uma fortaleza? De vez em quando eu dou uma paradinha. De vez em quando eu dou uma paradinha em casa, quando eu estou sozinho assim, meditando, eu falo, você entende quando a gente fala assim, né? Ó Deus me sonda. Eu falo assim, Deus me dá uma sondadinha aqui.
Porque eu posso estar preso em coisas, estou achando normal, que não é normal. Isso pode estar me atrapalhando de entender certas coisas da palavra de Deus. Então o que é uma fortaleza? São hábitos, pensamentos, coisas da religião que foi enfiado daqui a anos e governava a nossa vida. Aí a verdade vem e a gente fica contra a verdade porque a cunha está aqui, a fortaleza foi enfiada ali dentro. Entende isso ou não? Então o que ele fala? Pois embora andando na carne, a nossa milícia não é na carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que é um sofisma? Uma coisa é mentira, mas você tem ela como verdade, ela é um sofisma na tua cabeça. Ela é um sofisma. Quer ver um sofisma? Você pega um adventista, ele diz, amanhã eles vão brigar comigo. Você não precisa mais guardar sábado. Quem diz que guardar sábado te dá salvação? Você acreditando, guardando sábado? Olha o sofisma, é uma mentira que a pessoa tem por pura verdade. Mas não é um sofisma. Na mente dela, ela acredita que aquilo é verdade, mas não é. Ela não consegue acreditar que não se guarda mais sábado, que o fim da lei é Cristo e sábado acabou. Ele está lá, bateu sexta-feira, uma certa hora da tarde, ele não tem que parar de trabalhar, você entendeu? Porque é o sábado que foi dado para judeu, para quem está debaixo de lei, não para gentios. São sofismas. Que são sofismas? Você quer ver um sofisma, eu criar um sofisma na tua cabeça? Meus irmãos, eu subi no monte. É a mesma história. E Deus me revelou no monte que eu tinha que consagrar 1000 canetinhas lá no monte, ungida. Eu vou criar um sofisma, só para você entender como é que essa gente trabalha no sofismo, né? E Deus me revelou, Deus falou comigo que quem pegar essa caneta der uma oferta de R$1.000. Tudo que assinar vai dar certo. Olha como é grande isso. Olha o sofisma. Estou criando uma mentira, como se fosse verdade na tua cabeça. E faço uma forte campanha, falo no rádio, na televisão, fico um mês falando na cabeça dos crentes a mesma coisa, martelando. Aí lá no final é a hora do golpe, né? Muita gente vai acreditar. E se você chegar para ela e falar assim, isso aí é mentira. Não, o pastor falou. Criou o sofisma, é uma mentira que a pessoa tem como verdade, despreza a verdade pela mentira que está na cabeça dele. É sofisma, é criar ilusão. Hoje em dia a igreja evangélica está cheia de ilusão, cheio de sofisma, de coisas oradas, de coisas encantadas. Olha, você vai ficar rico, olha isso, olha aquilo. Esses dias me ligou uma irmãzinha. Ô pastor, eu estou ouvindo a tua programação na rádio, na internet. Olha, mudou minha vida. Ela me confessou uma coisa. Algum tempo aqui atrás, num programa de televisão de sábado, não veio alguém lá dos Estados Unidos chamado Morris Cerulo? Veio ou não veio? E o que ele falou? Que quem desse R$900, presta atenção, ele estava debaixo de uma unção de prosperidade, sim ou não? E quem desse R$900 para aquela obra que ele estava representando ali, a vida dele ia mudar para sempre, tinha uma unção de prosperidade. Olha aí, olha o sofisma. Essa irmãzinha de 75 anos que me ligou, que está entendendo o evangelho agora, ela disse assim, eu tenho aquela Bíblia de R$900, eles mandaram uma Bíblia de R$900. Aí eu perguntei para ela, você não ficou rica? Que nisso ela, não. Falei, abriu a mente agora. Vocês estão vendo o que é o sofismo? Criar ilusão, prometer coisas em nome de Deus, todo mundo fica encantado, né? São sofismas. Então ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas para destruir as fortalezas, anular os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é altivez contra o conhecimento de Deus? A palavra diz uma coisa, mas eu acho outra. E o que eu acho, eu quero pôr acima da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, me libertou do império das trevas. Mas eu vou pôr a minha opinião. Eu não acho que é bem assim. Eu acho que precisa fazer campanha de libertação. Isso aí é altivez, é coisas que eu quero
que tenha mais valor do que a palavra de Deus e põe acima do que está escrito, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aí o que Paulo fala? Levando todo pensamento, tudo aquilo que vem na mente. Onde estão os sofismas, as fortalezas e altivez? Estão na mente, levando todo pensamento cativo, aprisionado, aprisiona todas essas coisas à obediência a Cristo. O que é obediência a Cristo? Se sujeitar a esse evangelho da graça de Deus, obedecer esse evangelho da graça de Deus. Outro texto, no capítulo seguinte, aí no capítulo 11 agora que é o capítulo 11. Eu inverti aqui. Vamos lá, versículo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Quisera eu me suportasses um pouquinho mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Agora Paulo tinha um receio, presta atenção. Mas receio que, assim como a serpente enganou quem? Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, e se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferentes que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Então aqui que Paulo está dizendo, eu tenho receio com vocês, coríntios. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também a mente de vocês seja corrompida. O que é uma coisa corrompida? Perdeu a pureza. Entrou elemento estranho, misturou, manchou. Então vamos lá, hein? O que Paulo tinha em mente, ele vai lá em Gênesis 3, vamos lá em Gênesis 3, vamos lá, para ver como foi a coisa, vamos lá, Gênesis 3, como a mente da mulher foi corrompida. Vamos ler versículos 16 e 17 de Gênesis 2, a ordenança que Deus deu para o homem. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa era a ordenança, o único mandamento que eles tinham era esse. Agora, vamos ler o capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, a serpente vem lá, e ela quer, qual a função dela? Tirar a mente da mulher da ordenança de Deus, da ordem de Deus. Você pode comer de tudo menos desse. Essa era a verdade, eles tinham que ficar nisso aí, porque tinha uma abastança de outros frutos que eles poderiam comer. Comia todos aqueles, menos aquele era proibido, né? Então a serpente diz, olha, Deus não disse que você pode comer de tudo, já pondo ela em dúvida. Olha como é a coisa. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis neles, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha lá, ó, tirando a cabeça dela da palavra, mostrando um outro caminho que não tinha que ir. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis conhecedores do bem e do mal, sereis como Deus. Mas eles já não tinham sido feitos à imagem e à semelhança de Deus? Então a serpente está dizendo, não, isso que Deus disse não é verdade. É que Deus está encobrindo alguma coisa de vocês. Se você comer, vai abrir os olhos, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, como é que a mente da mulher foi corrompida? Aí você já sabe, ela foi e comeu. Com a mentira, com o engano. Né? A serpente trabalhou na mente dela, tirou ela da ordenança de Deus, da palavra, e levou ela a fazer uma coisa que não tinha nada a ver. A mente dela foi corrompida. Uma nova ordem, um elemento estranho mudou ali, entrou ali. Por isso, meu irmão, olha,
Não aceite nada que não seja o evangelho da graça de Deus. Tem muita coisa bonita, né? De vez em quando mandam lá umas músicas, uns filminhos para mim. É bonito, né? Mas quando você olha ali infiltrado, tem coisas que não é a palavra de Deus. Quantas ilustrações que eu já ouvi pregadores fazer, que é bonito. Conta aquela história, aquela pessoa fez, porque aquilo aconteceu. Mas no cerne daquilo você vê que não é evangelho. É uma coisa bonita, mas não é evangelho. Para nós é só evangelho. Eu não aceito o testemunho. Não adianta alguém vir falar, olha, porque eu estava dormindo, aí eu vi uma bola de fogo, aí a bola caiu, aí eu vi Deus, e maravilhoso. Não interessa a tua experiência, o que você viu, o que você sentiu. O que interessa para mim é que está escrito. O que está escrito no Evangelho, essa é a verdade. Sensação, sentimento, sonho. Eu não vou interpretar nada, não vem perguntar sonho para mim. Você comeu uma pizza inteira, tomou uma Coca-Cola, teve um pesadelo, sonhou de barriga cheia. Agora eu vi umas bolas de fogo, não, foi o tomate da pizza que você comeu, ficou rodando. E não vem com essas coisas. Para nós é só evangelho, você está entendendo ou não? Para nós é só evangelho, não me interessa os testemunhos, o fogo que caiu, o outro que cresceu, a roda que passou. Para nós é só evangelho, o que está escrito e nada mais. A nossa firmeza está no que está escrito e nenhuma outra coisa mais. Acabou, não serve. Volta lá, 2 de Coríntios capítulo 11, onde nós estávamos. Está bem claro isso na sua mente ou não, meus irmãos? Então, o que Paulo está dizendo? No capítulo 11 de 2 aos Coríntios. Olha lá, vou ler de novo. Versículo 13. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza devido ao quê? A Cristo. Então, o que é a mente corrompida? Você larga o que está escrito, a verdade do Evangelho de lado e vai... Outra coisa se introduz na tua mente e você vai ficar corrompido de mente por mentira. Aí o que ele diz? O que essa mente corrompida cria na vida das pessoas? Olha lá. Assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Agora presta atenção que Paulo está falando. Se na verdade vindo alguém vos prega outro Jesus que não temos pregado. Como pastor, outro Jesus que não temos pregado. Olha... hoje em dia está cheio de Jesus Cristo na igreja evangélica. Tem o Jesus Cristo das coisas ungidas e oradas. Tem o Jesus Cristo do Salmo 91, de fronha ungida. Tem Jesus Cristo do suor de alguém. Não tem? Agora tem o Jesus Cristo aí de impressão digital na camisa, assim, ó. Né? E com uma figurinha lá de um casal que... Quanto é? R$2.500 tem que dar aquela camiseta lá? Olha aí, ó, o outro, o Cristo da exploração está aí, um montão de impressão digital de um apóstolo, que está lá a foto dele e da esposa, não é isso? Eu fiquei sabendo isso agora há pouco. E quem der R$2.500 ganha a camisetinha ungida com a impressão digital. Tem esse Cristo aí, mercenário também. Está cheio de Cristo dentro da igreja evangélica. Tem o Cristo da mezuzá. Tem o Cristo da fogueira santa, do sacrifício, dos votos. Não está cheio de Cristo desse jeito? É um monte de Cristo, um diferente do outro. Aí, quem está com a mente corrompida, olha aqui. Se na verdade alguém vem e prega outro Jesus. Esse é o outro Jesus que está no meio da igreja evangélica, que não temos pregado. Olha lá o que Paulo fala. Ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Então a mente corrompida vai aceitar um Cristo diferente, não conhece o Cristo do evangelho da graça de Deus, vai aceitar espírito diferente, vai aceitar evangelho diferente, vai abraçar essas coisas. Por quê? Está ali, ó, ali estão as fortalezas, a altivez, o sofisma, o engano. Entende isso, queridos? Está entendendo isso ou não? Agora Paulo fala, como é que eu vou ser transformado? O que é que vai transformar a minha vida? Todos nós, quando a gente vem para a igreja,
A gente traz um lixo na mente muito grande. E dependendo da igreja que você vai cair, outro lixo maior religioso vai ser posto aí. Vai ser posto aí, né? Agora, como é que a minha mente vai ser transformada? Como é que eu vou ser transformado? Vamos lá, João 8. João 8, vamos ver aquela frase, aqueles versículos que Jesus sempre diz. Versículo 31 e 32, aquilo que falamos sempre. Versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha lá. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu tenho que conhecer a verdade. O que é a verdade, meus irmãos? Eu tenho falado isso direto para vocês aqui. Vamos lá, Efésios capítulo 1. Efésios 1. O que é a palavra da verdade? Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha aqui, em quem também vocês, Efésios, e nós também, que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Então quando eu conheço a verdade, presta atenção. Pastor, eu conheci Colossenses 1, 13, 14. Não leva a mal que eu repito muito isso aqui. O que está escrito lá? Que Cristo me libertou do império das trevas e me transportou. Eu conheci, pastor. Entrou a verdade aqui na minha mente. A verdade está sendo conhecida. Como é que Deus começa a trabalhar na mente da pessoa e renová-la? A palavra tem que chegar. Você entende isso? O evangelho da graça de Deus tem que chegar. A verdade do que Cristo fez na cruz tem que cair lá no meio do sofisma, das fortalezas, das sutilezas. Tem que cair lá no meio do engano, no meio das trevas. Tem que cair lá a verdade. Quando a palavra cai lá, eu começo a conhecer a verdade. O que acontece? Aquilo cai ali, começa a incomodar, toda aquela mentira. A pessoa começa a ficar meio assim, no começo. Eu creio em tudo isso, mas, nossa, não é isso, não é aquilo. Mas a verdade vai caindo lá, e o que ela vai fazendo com a mentira? Ela vai minando a mentira ali. Ela vai batalhando, trabalhando. É que nem uma britadeira que devagarinho vai trabalhando na cabeça da pessoa. Se a palavra da verdade, que é o evangelho, não chega, se só chega essa história, vem na minha igreja que tudo vai mudar, dá o teu dinheiro que você vai ficar rico, vai comprar casa, carro, vai dar todo o teu dinheiro que nós vamos lá no Monte Sinai orar por você, campanha do Monte Sinai. Isso é mentira, isso não é o evangelho, isso não muda a cabeça de ninguém. Eu não conheço a verdade com isso. Mas quando eu caio Colossenses 1,13, aquilo cai dentro de mim, conhecereis a verdade começa a me libertar. A palavra é poderosa, ela vai trabalhando ali na mente, né? E você vai ouvindo o evangelho, e nos comprou com seu próprio sangue. Eu começo a descobrir que eu sou de Deus para sempre, que aquele sangue derramado na cruz me comprou. Se ele me comprou, eu sou dele para sempre. E a palavra começa a trabalhar na sua mente, tirar as fortalezas da religião, tirar o caos, tirar o engano, tirar a mentira. Aquilo vai trabalhando e você vai descobrindo a verdade. E a mente vai renovando. A importância da palavra chegar até você. Você entende ou não? Chegar esse evangelho da graça de Deus até a pessoa. Ela ouvir a semente tem que ser depositado lá. Aí ela vai aprender que Cristo é o nosso justificador, nos justificou. Eu estou sem culpa diante de Deus, estou liberto do império das trevas, fui comprado com o sangue dele, não há mais condenação para mim.
Ele me justificou, eu não devo mais nada, a minha dívida foi quitada. Aí minha mente volta lá, tem que pagar preço, não, foi quitada, eu não tenho que pagar nada. A verdade é que ela vai fazendo com a fortaleza, ela vai destruindo, batalhando ali, ó, tum. Você vai ver uma pedreira, quando eles põem dinamite para tirar o granito lá da pedreira, já viu isso não? Tem um videozinho na internet interessantíssimo, ele aparece aquela enorme pedreira na montanha assim, ó. Aí ele vai contando, 15, 14, vai diminuindo, daqui a pouco quando ele chega no zero é detonado aquilo, aquela fortaleza da montanha, aquelas enormes pedras, ela é formada por pedra, destrói, pá! Aquilo faz assim, tchau, sai aquela poeira e parte daquela montanha toda vem caindo, esfarelando para baixo. É assim que a palavra da verdade vai fazendo na mente, vai detonando as fortalezas, detonando a mentira, vai renovando a tua mente. Pela graça sois salvos, não por obras, me libertou do império das trevas, me reconciliou, selado com o Espírito Santo. Na tua cabeça o Espírito Santo era só isso. Você era um pentê casca grossa, mas entrou lá, fui selado com o Espírito Santo da promessa, acabou essa rajada de línguas, aí detona, pum, entende ou não? Te liberta dessa coisa toda, e cada coisa que vai caindo, você vai se sentindo livre, e vem um magnetismo pelo Evangelho, você só quer saber do Evangelho, e quanto mais você entende o Evangelho, vai caindo o sofisma, a altivez, as fortalezas, aquelas impurezas da religião. A tua vida é assim que a vida de uma pessoa vai mudar. A agorada não muda ninguém, põe a mão na cabeça, não muda ninguém, campanha, vigília, gritaria, unção com óleo, não muda ninguém se a mente dela não for renovada. Se não entender o Evangelho, nunca vai mudar, vai ser um religioso travado dentro de uma igreja. Não muda. Muda? Não muda. Então o que é renovar a mente? Por isso que você precisa ter um tempo de aprendizado. Sentar. E alguém que conhece o Evangelho da Graça de Deus começar a trabalhar na tua mente. Não te escravizar, mas parte por parte. A palavra vai entrando lá dentro. A espada vai entrando lá dentro. E vai pegando aquelas áreas escuras da tua mente que você cria e vai limpando aquilo, destruindo aquilo, trabalhando. No começo você não entende algumas coisas, fica meio dúvida, aí você quer comer tudo de uma vez. O pior problema do crente que está começando a entender o Evangelho, ele quer comer tudo de uma vez. Então ele começa a entrar na internet, assistir 500 vídeos, 500 falatórios, 500... Ele começa e não tem condições de mastigar e ser trabalhado parte por parte. Aí ele começa a comer tudo, daqui a pouco ele está com uma congestão, não sabe o que é o que comer tudo ao mesmo tempo. Não deixa trabalhar parte por parte. Mas à medida que o Evangelho você vai ouvindo o Evangelho, ouvindo, a fé verdadeira vem pelo ouvir. Essa palavra da graça vai caindo dentro de você, vai mudando a tua cabeça, vai mudando o teu modo de pensar, vai renovando a tua mente. Você vai enxergando o que Jesus já fez. Você vai enxergando a obra da cruz, a religião vai sendo morta ali dentro, morta, renovando. Depois de uns anos, tudo se torna novo na tua vida. Aquela forma velha de pensamento religioso foi destruída, limpada. Entende ou não? Aquelas fortalezas que você tinha na cabeça foram todas minadas pela palavra da verdade. Muda até as tuas emoções. Aqueles pensamentos religiosos que te causavam as emoções, aquilo mata, porque aquelas emoções eram tudo a mentira, causada pelo engano da religião. Essa pessoa era fogo puro. Agora está aí parado aí. Já não tem mais aquela unção. Ao contrário, ela só gritava, não era fogo puro não. Era fogo do grito. Vocês estão entendendo? Mas não entendia a verdade. Aí você leva para ela estava lá toda torta. Eu voltava para casa infeliz. Quebrava o mesmo pau com a família e não mudava nada. Agora ela está ali quietinha. Agora que ela está no fogo. Mas o fogo da verdade da palavra.
Aí ela fala assim, nossa, eu gritava, né? Por que eu gritava? Ela disse, nossa, era a minha carne. Olha, eu pensei que era muito santo e santa. O Evangelho te livrou da gritaria, você viu que não era nada, não resolvia nada. Está com a mente renovada. Você tem o maior prazer, a verdade está instalada aí dentro, você não precisa gritar, aqui está a verdade. Você é livre agora, muda tudo na tua vida. Muda ou não muda? Muda tudo, vai renovando. A transformação, ela vem, não é porque você foi se esforçando, luta, irmão, luta, guerreia, não. Você foi ouvindo a verdade, conhecendo a verdade, e a verdade foi caindo lá, tornando a tua mente nova. Foi despertado o teu espírito para a verdade. E quando você menos percebe, você já está pensando diferente, achando diferente, crendo diferente. Aí você volta um pouquinho para trás, está amargo aquela conversa ali. Aí você encontra aqueles irmãozinhos que ficaram com aquela cabeça lá, você fala algumas verdades para eles estão com aquela cabeça que não entende nada, estão no mesmo grito ainda. E vão olhar para você e falar assim, volta para a escravidão. Não. A mente transformada, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Volta lá. Romanos 12, onde nós começamos. Então, sem a informação do Evangelho, sem a compreensão desse Evangelho da graça de Deus, não há transformação, gente. É ilusão. Você não vai permanecer transformado, não vai. Olha lá o que ele diz, versículo 1 de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Olha lá, o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que esse sacrifício vivo? Um culto a Deus com raciocínio, com inteligência. E não vos conformeis com este mundo, com este século, com esse sistema religioso, mas transformai-vos. Quando é que eu vou ser transformado? Pela renovação da vossa mente. Quando a mente é iluminada, olha, Paulo orava, ilumina os olhos do coração deles para que eles possam compreender qual é a riqueza do chamamento. Quando a tua mente é iluminada, como ela é iluminada? Pela graça de Deus, pelo Evangelho da graça de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí eu vou experimentar o quê? Olha lá. Qual seja, olha, presta atenção, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pessoa, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Não sabe, não tem mente renovada. Mas quando a mente dela é renovada, ela vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque eu encontro a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no Evangelho da graça de Deus. O que Deus me revela no Evangelho? Que eu sou livre, liberto do império das trevas. Já sou, é a vontade de Deus. É a boa, agradável e vontade de Deus. O que Deus quer que eu compreenda que é a vontade dele? Que eu creia que tudo foi pago na cruz, não devo nada. É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que eu sou filho de Deus, não sou escravo. Eu tenho um espírito novo em mim que clama Abba Pai. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu entendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu creia no Evangelho e conheço o que é o Evangelho. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus para você é que você se veja livre, perdoado, nunca vai perder a salvação, selado com o Espírito Santo, justificado, herdeiro de Deus, glorificado, uma nova criação porque está em Cristo. Essa é a vontade de Deus, gente, que Ele quer que você entenda. Agora olha a riqueza do versículo 3. Ele diz: porque pela graça de Deus que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Agora, olha aqui, olha. Segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Como é isso, pastor? Não estou entendendo. Então quer dizer que todo salvo tem uma medida de fé dentro dele? Tem. Deus repartiu para todo salvo uma medida de fé. Essa medida de fé que está dentro de você é suficiente tremendamente para você viver o Evangelho. Mas como que ela é despertada, essa medida de fé?
Vou ler de novo esse versículo, olha lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Então cada um, vou recapitular, cada um dos salvos tem uma medida de fé que tem que ser despertada. Lembra no tempo do despertador? Lembra ou não? Então eu punha um despertador uns 2 metros da minha cama, aquele assim, era aqueles, eu não tinha esses. Aí eu não tinha, eu já era liberto mesmo, não me incomodava o despertador, dormia rapidinho, né? Mas eu tinha que acordar às 5h30, 4h30, 5 horas da manhã. Aí quando chegava aquele horário eu estava num sono, assim, babando, né? Aquele... E para chegar até lá de joelho na cama, eu saía da cama escorregando, aí já tinha acordado. Repare bem, você estava num sono, você não tinha nem consciência de que você estava vivo ali, não é verdade? Mas vinha uma coisa de fora e fazia o quê? Isso é a palavra. Essa medida de fé foi dada para cada filho de Deus. Mas que despertador vai despertar isso dentro do crente? O quê? É o Evangelho. Quando esse Evangelho vem, você entende, desperta dentro de você. Desperta dentro de você, fui liberto. Desperta dentro de você, sou herdeiro de Deus. Desperta dentro de você, sou salvo, sempre salvo. Desperta dentro de você, selado com o Espírito, justificado. O Evangelho é o grande despertador que vai fazer essa sua medida de fé acordar, vir para fora, explorar, sair do sono. Por isso que a fé vem pela palavra, gente, pela palavra. Entende ou não? Então, concluindo, como é que uma pessoa vai ser transformada? Passando óleo na cabeça? Porque o pastor gritou muito, sai demônio! Porque ela foi na vigília da meia-noite? Fez campanha? Como é que uma pessoa vai ser transformada? Isso não transforma ninguém. Ela vai ser transformada como? Pela renovação da vossa mente. O que é que renova a nossa mente? O conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé.